Eu vou, então, convidar agora todos e todas panelistas para que abram as suas câmeras, porque a gente vai agora começar a fazer o nosso debate, e peço a todos também que submetam as suas perguntas, os seus comentários aqui, tanto no Q&A como no chat, né? E peço também para os panelistas que sejam bastante breves nas respostas, né? Bastante objetivos, para que a gente possa ter uma dinâmica aqui nesse debate, né? E aproveito para lembrar que a questão que nós havíamos proposto desde o início para o debate é a seguinte: quais ações precisamos implementar agora para conseguirmos atingir as metas planejadas até 2030? De que forma os diferentes setores precisarão colaborar para isso? Eu acho que aqui já existe até alguma, né, eu verifiquei que uma pergunta já foi respondida aqui, né, tanto pela doutora Luciane como pela Nayara, né, a pergunta que foi enviada pela Patrícia de Luca. Então, outras perguntas, por gentileza, podem continuar enviando, assim como comentários, né? Aqui a Adriana colocou: excelente ponto, as regiões realmente precisam ser olhadas de acordo com o seu contexto e realidade, afinal as diferenças são enormes, e começar pelos médicos especialistas que não estão presentes em grande parte dos municípios de pequeno e médio porte. Eu acho que em relação a isso, a senhora Alcina trouxe, inclusive, um modelo, né, que por mais que não estejam, né, os especialistas não estejam em todos os locais, né, as regionais de saúde ali, elas estão equipadas com a policlínica, né, e as diversas cidades, elas se reportam àquela policlínica. É isso, senhora Alcina? Exatamente. Nós temos, de acordo com o Plano Diretor de Regionalização do Estado da Bahia, 28 regiões de saúde. Em cada região de saúde tem uma policlínica, tem uma estrutura dessa, que tem um cardápio basicamente o mesmo, às vezes muda alguma especialidade ou outra, alguns, dependendo da abrangência populacional, tem ressonância e outras não têm. É a única diferença. O elenco, o resto do elenco é todo mais ou menos o mesmo. Consulta com cirurgião geral, urologista, mastologista, e tem mamógrafo, todas têm mamógrafo, todas têm ultrassom, todas têm ecodupla, todas têm tomografia, e todas fazem biópsia, inclusive guiada, por ultrassom e por turno. Então, é uma oportunidade ímpar da gente concentrar a suspeita diagnóstica neste ponto de atenção. Porque o que acontecia? O que acontecia é que a Secretaria Municipal de Saúde, ela pulverizava as solicitações para uma confirmação diagnóstica de um paciente suspeito em vários prestadores. Então, isso ia de acordo com a programação pactuada integrada, ultrassom, município tal, prestador tal. Tomografia, outro. E aí o usuário ele ficava peregrinando, ele peregrina. Quando ele termina de cumprir aquele elenco todo de procedimentos, que ele volta para o médico às vezes, ou especialista, ou já o da atenção primária, alguns exames até já venceram, já perderam a validade. Então, hoje, o maior desafio nosso é fazer com que mudar a cultura das secretarias municipais de saúde, de que o usuário ele é suspeita de câncer, encaminhe para a policlínica para que ele faça um trajeto linear, o que ele precisar, ele faz lá, entendeu? E já no módulo do caminho do cuidado. Então, para nós, é a estratégia de reduzir o tempo do diagnóstico, da confirmação, para ele poder ir para o tratamento. Uhum. Muito bem. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta, então, com base no que apresentou a doutora Maria Braghiroli, para o senhor Antônio Silva, que é a seguinte: a gente viu nos dados apresentados, então, por ela, da SBOC, né, que existe um número de medicamentos disponíveis, mas que o número de
de medicamentos que são efetivamente incorporados pelos planos de saúde é bem menor e pelo SUS ainda menor, né? Se existe uma razão para isso, né? Se talvez nem todos esses medicamentos sejam custo-efetivos, ou se existe uma dificuldade aí, ou uma lentidão no sistema da incorporação, né? E qual o impacto disso também, né? Eventualmente, se isso tem impacto efetivo sobre o tratamento. Obrigado, Mark. Esse ponto certamente tem vários componentes, né? E como você bem citou, né? Eu acho que o mais importante é que hoje a gente tem um processo de incorporação de tecnologia que avançou muito, que a gente está muito em linha com outras agências que avaliam tecnologia fora do Brasil, por exemplo, o NICE, e eu acho que a gente está em um processo de evolução. É óbvio que a gente precisa trabalhar conjuntamente e flexibilizar todos os lados, né? Assim, olhando o marco de transparência, o marco legal, para que a gente possa também abrir mão, como outros países, de modelos mais, assim, cada um chama um modelo como queira, mas assim que busquem mais acesso mais rápido para que a inovação chegue. E aí passa por exemplo, tem países que têm marcos muito semelhantes ao Brasil, onde além quando uma empresa vai fornecer um medicamento, também fornece educação, também fornece para cobrir todos os gaps, né, as brechas que a doutora Maria falou e que a doutora Liz falou. Então, assim, se eu vou para um teste diagnóstico, eu também ofereço o treinamento, a educação, a iniciativa, a atenção primária para que isso ocorra. Se eu forneço o medicamento, eu também forneço monitoramento para que a gente avance e não vê e tenha toda a parte de adesão, de aderência. Então, assim, esses modelos e também outros modelos que a gente vê claramente que funcionam. O modelo italiano é muito forte nisso, onde tem o que eles chamam de comportamento de risco. A gente tem o DataSUS, a gente tem dados, então a gente pode, se a teleterapia não responde ou não entrega o valor que valor não é só preço, né? Aquele é o benefício clínico esperado, essa terapia ou é desincorporada ou ela é reembolsada para o agente público. Então, assim, há avanços e isso realmente existem pontos de melhoria aqui, mas eu creio que a gente tem avançado no diálogo. Ótimo, muito obrigado, Antônio. Bom saber, né, sobre os avanços, fundamental que aconteçam. Eu gostaria de perguntar, então, para o doutor Sandro, pedir para que ele faça 2 comentários, né? Um, aproveitando a experiência dele no Ministério da Saúde, saber um pouquinho se ele poderia comentar quais eram as maiores dificuldades, né, quando ele estava no Ministério da Saúde e quando se tratava da questão, né, do câncer, de otimizar aí os cuidados com câncer no país, né? E ao mesmo tempo ele, como médico oncologista no Hospital Universitário de Brasília, o que ele observa hoje em dia, né? Se é semelhante ao que a doutora Maria Braghiroli observa também no ICESP, que são casos agora chegando em estágio mais avançado, né? E o que ele recomendaria, né? O que ele vê como ação fundamental para que isso melhore. Bom, Mark, eu acredito que a experiência de Alcina na Bahia traz muito da realidade do que é trazer para o sistema de saúde, de fato, ações que vão ali modificando pontualmente a relação entre os municípios e o Estado, coordenar, de fato, uma rede funcional, que faça com que o paciente tenha um ponto único de contato onde ele possa fazer o esclarecimento diagnóstico e de lá ser linkado para o momento do tratamento. Então, a grande dificuldade é como os diversos municípios e estados enfrentam essa questão da regulação do acesso a esses diversos pontos de cuidado no sistema de saúde. Apesar que todos os estados têm suas redes de oncologia, com sua capilaridade hoje razoavelmente adequada às regiões, nós temos situações em que esse acesso a um cuidado diagnóstico integral você não tem concretizado. Eu dou um exemplo aqui de Brasília, onde aqui o sistema é fragmentado a um ponto em que o paciente que tem uma suspeita de um câncer de pulmão,
ele vai precisar enfrentar uma fila para poder realizar uma tomografia, vai fazer em um prestador, depois vai fazer uma biópsia num outro prestador, depois vai fazer um tratamento num outro prestador, em filas independentes. Então, o que poderia ser resolvido em provavelmente 2, 3 semanas vai levar 2, 3 meses em doenças como câncer de pulmão, porque, como eu exemplifiquei, não é uma situação adequada. Então, eu acredito que o fortalecimento dos complexos de regulação, da aplicação talvez mais intensiva de ferramentas de tecnologia de informação, poderia provavelmente fazer com que esses tempos e esses acessos fossem mais facilitados. Claro que isso aí esbarra na outra questão que foi colocada pela Eliana, que é muito pertinente, que é a questão do compartilhamento do custo desse tratamento. As diversas instâncias, municípios, Estado, União, elas não têm uma participação muito harmoniosa no que diz respeito a esse repartimento de despesas. É o famoso cobertor curto e todo mundo procurando fazer o melhor com o que tem, mas de forma que pacientes que precisam transitar entre municípios, regiões e às vezes unidades da federação distintas para realizar um tratamento, eles ainda enfrentam a barreira do financiamento. Muito obrigado, é muito interessante. Parece o senhor trouxe detalhes, né, o que a doutora Liz Almeida também tinha comentado, que é essa corrida de obstáculos, né? Corrida maratona. A jornada do paciente com câncer no sistema de saúde, ela é uma maratona com obstáculos. É uma modalidade que nem tem na Olimpíada. É interessante como são relatos complementares, né? A doutora Luciane trouxe também aquele slide mostrando que, né, uma porcentagem imensa não consegue o tratamento em 60 dias pós-diagnóstico, né? Então, essa maratona era uma maratona muito cruel, né? Porque os obstáculos, eles acabam sendo... Né? Mesmo no estado de São Paulo. Então, dá uma dimensão de como é importante o fato de que ainda há muito a se fazer em ligar os pontos de cuidado, ligar a atenção básica, ligar as equipes de saúde da família, com os centros de especialidades, com as unidades de alta complexidade, para você fazer com que o paciente tenha um fluxo linear, como colocou a Austina, o mais rápido possível. Na minha formação, na época de residência, era uma fala comum dos preceptores, é que a preocupação com o câncer é uma preocupação onde não precisa ter muita dúvida, você precisa utilizar a linha de menor resistência e fazer o caminho mais reto entre a suspeita diagnóstica, confirmação do diagnóstico e início do tratamento. Então, esse princípio aí de geometria euclidiana, onde a reta é a menor distância entre dois pontos, ela se aplica perfeitamente no que deve ser o trajeto do paciente da suspeita diagnóstica até o acesso ao tratamento. Deve ser sempre que possível, uma reta. Eu fico muito contente de ter esse painel aqui com tanta experiência e muitos gestores nos assistindo, né, e que assistirão também à gravação desse webinar para que possam se inspirar também, que a gente possa otimizar, né, aí os cuidados, né, e todo esse sistema de cuidados com câncer no país. Eu vou pedir agora o comentário da senhora Nayara Landim sobre a seguinte mensagem que foi adicionada ao chat por Aramis Saldanha Júnior, que é a seguinte: campanhas que possam aumentar o conhecimento dos pacientes, a conscientização sobre a doença, a importância dos exames, programas que estimulem e permitam que o paciente possa realizar os exames de prevenção, leis que permitam que o funcionário possa ter um dia para realizar seus exames, benefícios para empresas que estimulem que seus funcionários busquem prevenção, unidades de saúde que atendam em horário estendido para realizar exames. Então, Nayara, se você puder comentar como é o movimento, né, do TJCC nesse sentido, se já existem leis que atendam a esse tipo de demanda.
Eu agradeço. Olha, o nosso sonho é que toda pessoa no Brasil conheça os fatores de risco, a forma de promover mais saúde, para evitar aí ter câncer e outras doenças crônicas. A gente tem uma série de estratégias dentro do movimento TJCC. Então, a gente tem lá um grupo de comunicação, que a gente geralmente pensa em promover ações entre as organizações do movimento para conscientização da população e aí usar os nossos canais de comunicação. A gente fez algumas vezes também contatos ou parcerias com o Instituto Nacional do Câncer e aí promover os materiais que eles sempre lançam nas datas do câncer aí ao longo do ano. A gente também trabalha todas essas datas, né? Seja não só Outubro Rosa e Novembro Azul, mas a gente tem uma série de câncer de ovário, de colo do útero e de cânceres mais raros também. A questão da prevenção dos fatores de risco, a gente lançou um manual que eu coloquei até o link aqui, dos principais fatores de riscos para o câncer. É algo que a gente vem sempre repetindo. E de leis, eu lembro que estava em tramitação, mas não aprovada ainda, que os funcionários tenham esse direito de fazer os seus exames de check-up anualmente, mas ainda não temos esse direito. E já tem algumas unidades de saúde que trabalham com esse horário estendido, né? E também tem aqueles esquemas de corujões e de mutirões que são realizados para que as pessoas possam realizar exames à noite ou super cedinho, no início do dia. Ótimo, muito obrigado, Nayara, pelos esclarecimentos. Doutor Marco, se me permitir uma complementação que eu acho super importante. Claro, pois não, se você puder ligar a sua câmera. Ah, tá, eu tentei, eu não consegui, você não pode iniciar seu vídeo. Você consegue nos ajudar? Ah, ótimo. Obrigado. Eu acho que alguém desligou aí, mas bem, agora acho que foi, né? É super importante essa colocação, porque a gente está falando de uma questão aí de integração, e essa fala da Nayara, ela nos remete a essa questão da integração, que quando a gente pensa esse contexto que acabou-se de falar, a gente tem de pensar na integração entre a questão da vigilância e da atenção à saúde. Isso é fundamental. A vigilância, ela vem com a coleta do dado, com a análise de dado, que pode dar subsídio à tomada de decisão. E isso é fundamental, o investimento em pesquisa, em inquéritos como o Vigitel, é estimular os serviços nacionais, as secretarias de Estado da Saúde. Eu acho que, infelizmente, somente o Estado de São Paulo conseguiu viabilizar o Vigitel estadual. E ele tem se mostrado de uma importância muito grande para que a gente venha saber como é que está essa questão relacionada à oncologia em nosso Estado, em relação aos fatores de risco para as doenças crônicas de uma maneira geral e para a oncologia. Essa integração, ela tem de estar entre prevenção e promoção e a cura e assistência. A gente vê uma priorização da questão da assistência no atendimento, mas a gente tem de prever e fazer de tudo para que a gente não tenha esse alto custo em relação à assistência. Isso só vai melhorar se a gente utilizar um recurso que sempre é colocado em vários comentários que a gente vê aí, que é necessário investir nos fatores de risco para não chegar à gravidade das doenças que estão, a gravidade, como está o câncer, o crescimento de alguns casos aí. Então, essa
intersetorialidade e a intrasetorialidade, que é tão preconizada na área da promoção da saúde, ela tem de ser estimulada. Muitas vezes é difícil a gente conseguir a intrasetorialidade dentro do nosso próprio serviço. Quando que a gente vai para a inter, que abrange tanto o serviço governamental como o terceiro setor, isso se torna mais difícil. Então, vamos pensar nessa questão. Vamos priorizar a promoção da saúde também, porque senão cada vez essa situação vai estar do jeito que está. A gente acabou, Luciane aí, que acabou de falar para vocês, acabou de fazer um levantamento da continuidade da assistência das doenças crônicas pós-Covid. E a gente viu agora, com esse estudo aí, com essa pesquisa, o quanto se deixou de dar uma assistência adequada e quanto que isso vai gerar problemas futuros em relação às doenças crônicas. É uma questão que deve ter investimento. Então, eu só queria levantar esses pontos aí para que essa integração ocorra para a gente otimizar a atenção às doenças crônicas no nosso país. Era isso, Marco. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marco. Agora eu vejo que a doutora Miriam, também da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, também pede a palavra e eu parabenizo, né? Acho que esses dados são fundamentais, né? Acho que a gente ter dados, isso nos permite tomar decisões, né? E as decisões mais adequadas e propor políticas públicas adequadas, né? E eu vou dar a palavra para a doutora Miriam, mas até já vou dizer a pergunta que eu vou fazer para a doutora Eliana Dourado em seguida, que é em respeito ao papel do CONAS na integração dessas melhores práticas, né, de como o CONAS ele facilita a divulgação dessas melhores práticas, que a gente ouviu a Bahia, né, expondo uma prática muito interessante, a gente ouviu São Paulo também da coleta de dados, né, a gente ouviu a doutora Liz do INCA expondo práticas, né, como o CONAS ele facilita que os diferentes estados tenham acesso, né, a essas práticas para eventualmente poder implementá-las também. Então, por gentileza, a doutora Miriam e depois a doutora Eliana. Boa tarde a todos. Só para complementar o que o meu chefe disse, né, a gente tem um problema mesmo no estado de São Paulo de uma imensa desigualdade. A gente percebeu isso no acompanhamento de todos os dados. E não é só uma desigualdade no acesso à assistência, é uma desigualdade global, social, todos os tipos de desigualdade. Isso afeta tanto a exposição aos fatores de risco, como ao acesso ao diagnóstico e tratamento de doenças. Então, o enfrentamento das doenças crônicas e também do câncer, ele vai muito além da atenção à saúde, como o Marco comentou. Nós não vamos erradicar os casos de câncer no Brasil, nós sempre vamos ter casos de câncer, então a nossa atenção tem que estar bem regulada, tem que ser de qualidade, tem que ser referenciada e tem que ser integrada. Mas aí reforça o papel da vigilância nessa questão. A vigilância ela não fica só contando casos e mortes, ela tem potencial de trabalhar com indicadores tanto de prevalência, de incidência, de mortalidade, como também indicadores de qualidade da atenção, de acesso da atenção. Esse também é um papel da vigilância, né? Assim, a gente pode, sim, territorializar as nossas ações, as nossas decisões e trabalhar de uma forma mais assertiva, porque os territórios são muito distintos, mesmo dentro do estado de São Paulo. Nós temos diferenças dentro dos nossos territórios que são imensas. O nosso plano de atenção oncológica está muito bem desenhado, acho que é um dos melhores planos que eu já vi no estado de São Paulo. Mas, assim, os nossos territórios são muito diferentes. Tanto que a gente está percebendo que o estado de São Paulo, que é rico, tem várias referências. Que foi, Marco? Oi? Não, voltou. Tem várias referências, né? O que eu queria dizer para vocês é que a gente está no estágio mais, teoricamente, mais adequado de atenção oncológica, é possível, não é perfeito, mas a gente percebeu que isso não é suficiente, tanto que a gente está investindo aí em modelos preditivos de inteligência artificial
para entender quais, em cada território, quais são de fato os determinantes de adoecimento para cada grupo de doenças, né? Para os quatro grupos de doenças, porque existe algo a mais que não é só a atenção que a gente não está percebendo nos territórios, não está conseguindo identificar. Então, nesse ponto, acho que o papel da vigilância vai ser fundamental para que a gente tome decisões e apoie os gestores a tomar decisões mais assertivas, mais bem direcionadas, e que depois possam comprovar também a aplicação do gasto público. Foi uma definição técnica, né? Não só política. Não, muito obrigado, muito interessante, doutora Miriam. Certamente o Fórum depois vai querer saber mais sobre essa regionalização, né, dos dados e da tomada de decisão, né, e a gente fica à disposição depois para dar visibilidade, né, quando isso estiver disponível também, porque é fundamental para que se tome decisões, né, se criem políticas públicas. Nayara, eu vi a sua mão levantada, eu vou te pedir só um minutinho, que eu vou pedir para a doutora Eliana agora responder, e depois eu vou fazer uma pergunta para a doutora Alice. Obrigado. Bem rapidamente, o CONAS é um escritório, ele tem um número de profissionais, o Sandro conhece, a Alcina conhece, nós somos poucos, eu mesma sou responsável, eu sou médica, mas não sou oncologista, ao contrário, eu sou pediatra, né? E a gente é guiado a falar de vários problemas, eu vou lá e estudo. Então, assim, é o meio assim, vamos que vamos, né? Claro que a gente tem uma linha de condução, que eu já falei, que é de implementar as redes de atenção à saúde, e a rede de atenção às condições crônicas é uma rede prioritária, né, Sandro? Lá em 2013, a gente já pactuou com o Ministério, essa foi uma construção sempre coletiva, então a gente tem a interlocução com as políticas do Ministério, todas elas são pactuadas de forma tripartite, né? Então nós somos responsáveis também. A gente tem diversos fóruns dentro do CONAS, tem um fórum principal, que é da Assembleia dos Secretários Estaduais de Saúde, a gente tem reuniões mensais com os secretários estaduais de saúde, e o tema câncer, ele é pautado sistematicamente. Quando a gente fala de financiamento, vem a questão da organização dos serviços de câncer no país. Quando a gente fala de alguma política, a gente tem a questão do câncer sempre como um dos exemplos. Então, isso tensiona muito os gestores, né? A questão do câncer. Eu mesmo sou responsável por uma Câmara Técnica, eu coordeno uma Câmara Técnica, que a Alcina é titular pela CESAB, ela sabe o quanto que a gente reúne, pelo menos nesses tempos de pandemia, muitas vezes mais de uma vez por mês, a gente reúne os 27 secretarias estaduais de saúde, e às vezes eu faço reuniões com secretarias estaduais que estão mais fragilizadas, por exemplo, que é o caso principalmente da região norte, que é o nosso grande desafio, né, na questão aí de organizar redes pela dimensão e pelas distâncias, barreiras geográficas e culturais, econômicas e tal, existentes na região norte, mas sem deixar de olhar os problemas do estado da Bahia. Quando a gente olha, parece que é o Brasil, né? A gente olha assim, parece que é o mapa do Brasil. Então, não é brincadeira, não, né? Por outro lado, quem faz, hoje, a gente divide praticamente, né, Alcina, a assistência com os municípios. Não adianta a gente ter a prerrogativa de ter as boas intenções sem também interagir, sem integrar com os municípios. Por isso que a gente tem as comissões intergestoras bipartites, né, onde os municípios são atores hoje super importantes, inclusive toda a atenção primária é sob a gestão do município. Ainda que seja assim, a gente tem projetos dentro do CONAS, nós somos bastante audaciosos, viu? Nós temos pelo menos cerca de 20 projetos, tanto ligados ao Ministério da Saúde, através do que a gente chama PROAD, que os hospitais, 5 ou 6 hospitais de excelência do país, dão esse suporte para o Ministério da Saúde, em troca, claro, de isenções fiscais e tal, mas muitos desses projetos, o indutor é o próprio CONAS, por exemplo, essa questão da construção das redes de atenção, né?
Ótimo. Os colegas aí dos estados conhecem, né? A Alcina conhece, que a gente tem trabalhado através do PROAD aí, com o Hospital Israelita Albert Einstein, na construção das redes de atenção à saúde. Enfim, pouco tempo aqui para poder explanar tudo que a gente faz, mas a gente fica aí à disposição para aprofundar em outras oportunidades, ok? Parabéns, sem dúvida, é fundamental essa conexão entre os estados, né, para que eles possam trocar e possam aperfeiçoar aí as suas ações, e o Fórum DCNT fica totalmente à disposição do CONAS para dar visibilidade também, né, a essas ações, ou mesmo para publicar aí o que é necessário que seja, né, que ganhe mais espaço, né, para que eventualmente possa chegar nos gestores, em lideranças e etc. Ok? Eu vou perguntar agora para a doutora Liz Almeida. Eu tenho a impressão que a pergunta não é das mais fáceis, né, mas eu acho que é uma pergunta que é muito interessante para que a gente reflita, né, porque, na realidade, como disse bem a doutora Miriam, a gente não vai acabar com câncer no país, né, isso é impossível, em nenhum lugar vai acabar câncer, em nenhum lugar vai acabar mortes por câncer, né, mas o nosso compromisso na Agenda 2030 é reduzir as mortes prematuras, né, aquelas até 70 anos. Né? Então, a minha pergunta, doutora Liz, a senhora é a seguinte: quais a senhora orienta que sejam as ações prioritárias para isso, né? Pensando que são agora as mortes prematuras que a gente quer reduzir? Para começar, a gente pode pegar como exemplo o câncer do colo do útero. É um bom tipo de câncer que tem uma morte prematura, né? E que é um câncer que a gente conhece toda a história natural. Tem vacina contra os fatores de risco, tem testes para pegar a lesão precursora antes mesmo do câncer acontecer, tem tratamento para o câncer e ele não deveria nem mais existir. Esse é um que a gente pode eliminar. Então, quais são as medidas? Campanha de vacinação contra o HPV, né? A gente tem que conseguir vacinar as crianças e adolescentes. A gente tem que realmente fazer funcionar a rede de diagnóstico das lesões precursoras. A gente tem como evitar esse tipo de câncer que mata mulheres muito jovens. Então, esse é um bom exemplo, a gente poderia ter outros. Então, a gente tem que pegar aquilo que a gente tem hoje em termos de arsenal, né, e que a gente sabe que os sinais de alerta para câncer difundidos na população e sendo adequadamente manuseados, quer dizer, adequadamente diagnosticados pelos profissionais de saúde, podem fazer com que a gente, né, interrompa esse desenvolvimento de câncer. A gente tem câncer de pele, a gente tem câncer de intestino, né? A gente tem câncer de boca, que a gente pode fazer isso, a gente tem feito campanhas em relação ao câncer de boca. O câncer de pulmão, que é um câncer silencioso, que só é diagnosticado numa fase muito avançada, é o combate ao tabagismo. É isso. A gente pode impedir essa morte se a gente conseguir fazer com que as pessoas nem sequer comecem a fumar. Vai eliminar todos os casos de câncer? Não, tem alguns que não estão relacionados com o tabagismo, mas a sua imensa maioria está. Então, a gente tem já na manga uma série de medidas que a gente pode, sim, levar mais a sério nesse país. Não é possível que a gente possa apenas criar um programa de vacinação, nos falar sobre isso. A gente tem que ter campanha para a vacina do HPV. Como é que a gente não tem campanha mais para a vacina do HPV? A gente tem que falar sobre isso. Eu concordo com o Marco Antônio, que os dados são fundamentais, a gente tem trabalhado com esses dados. Outra coisa que é importante, né, para o CONAS e tudo mais, difundir, né, são os parâmetros que a gente está criando aqui no INCA, para que o gestor possa planejar quanto que ele tem que ter de serviço, quanto que ele tem que ter de máquina, de profissional de saúde, né, de acordo com o tamanho da população dele. Então, esses parâmetros que a gente vem desenvolvendo, né, também ajudam o gestor a entender como é que ele programa isso, como é que ele olha para a população dele e pensar: eu tenho tantas pessoas, quanto que eu tenho que ter de infraestrutura montada para fazer isso. Então, isso tudo vai fazer com que a gente consiga diagnosticar precocemente aqueles cânceres que a gente não tem lesões precursoras para diagnosticar e que a gente possa pegar os cânceres que efetivamente têm lesões precursoras, que a gente sim pode tratar e evitar até que ele se torne um caso novo. Então, assim, a gente hoje tem sim um arsenal pelo qual a gente pode trabalhar. E acho que a gente tem que aproveitar esses que a gente tem, esse arsenal, e jogar todas as nossas fichas nele.
Muito obrigado. A sua fala foi realmente, né, acho que energizante, né, para a gente perceber que, né, que esses gráficos de tendência, né, que a gente observou, né, e que eles mostram que dificilmente a gente vai atingir a meta, né, talvez eles possam aí ser melhorados, né, essa tendência aí ela possa ser melhorada, né, pensando que a gente está falando especificamente em mortes prematuras e que existe uma série de medidas que podem ser imediatamente adotadas, né, para isso. Bom, como todos estão percebendo, o nosso tempo já está super né, estourado, né, eu peço desculpas por isso, e a gente ainda tem 2 perguntas aqui no Q&A, se, por gentileza, a senhora Alcina puder responder uma delas, da Cláudia Bezerra, que quer saber sobre o sigilo das informações da pessoa, né, ou se puder comentar agora, que a gente vai ter 30 segundos para um comentário rápido final, né? E a outra sobre o abastecimento dos medicamentos oncológicos, né? Então, também, se alguém puder responder no Q&A, seria ótimo, né? Ou comentar agora ao final. Então, o que eu vou, por gentileza, eu vou passar a palavra para todos e todas as e os panelistas aqui, né, para que façam um comentário, né, muito breve, de 30 segundos realmente, para a gente fazer um encerramento, então, refletindo exatamente sobre aquela questão que nos trouxe ao debate. Quais ações precisam ser implementadas agora para conseguirmos atingir as metas planejadas até 2030, de forma que os diferentes setores colaborem, né? Então, eu vou pedir, inclusive, para que, quando comentem a forma com que os setores podem colaborar, como a minha instituição pode se engajar, né? O que a minha instituição oferece para isso? Acho que isso é fundamental, que a gente possa realmente iniciar aí essa colaboração, né? Essa aliança para melhorar a situação do câncer no país. Eu vou pedir para começar pela senhora Alcina, por gentileza. Pronto. O sistema da policlínica, lá, o caminho do cuidar, é um prontuário eletrônico, né? Onde o que vai acontecer é acompanhar o trajeto terapêutico do usuário na unidade. Então, ele deu entrada. A questão do CID, todos os usuários, na hora eles têm o CID para na solicitação de agendamento, tem o CID, tá? Então, o que dispara o alerta é o CID, dispara o alerta para, vamos dizer assim, ele migrar para esse módulo. E ali vai acompanhando, fez raio-x, fez consulta, ali não tem, o resultado está dentro da própria ferramenta lá do prontuário eletrônico, que o médico tem acesso aos resultados. O que se vê no módulo é o trajeto dele, que especialista dele passou, que exames ele fez. A questão final seria, quando esse paciente ele percorre até a biópsia, a gente discutiu muito isso, trouxemos o CREMEB, trouxemos, inclusive, como é um assistente social, o profissional que a gente pensou em trabalhar com isso, trouxemos o CRES, né, que é o Conselho Regional de Serviço Social, para essa questão do sigilo. Então, a assistente social, ela recebe o resultado da biópsia e ela informa o alerta, tá? Ali não vem dizendo que câncer nem o resultado. E ela entra em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, pede para que a Secretaria, vamos dizer assim, observe um sinal de alerta para aquela usuária. O resultado do exame mantém-se para disponibilidade ao paciente. Ele não transita o resultado. Então, é a mesma coisa, o paciente vai buscar o resultado. Mas a Secretaria Municipal, ele fica alerta de que tem um paciente com um resultado de biópsia que precisa ser, vamos dizer, buscado, porque não precisa nem dizer quantos resultados de biópsia ficam nos sistemas perdidos. Então, a gente se cercou muito dessa questão do sigilo. Okay. Muito obrigado, senhora Alcina. Doutor Sandro? Bom, Mark, eu acredito que
otimizar o uso dessas estruturas que já existem no sistema é o passo necessário para que a gente traga mais mortes evitáveis para um número que convija para esses objetivos maiores do plano de controle de doenças crônicas. Eu vejo o desafio é esse de navegação dentro do sistema, que a Alcina colocou aí como é difícil implementar na prática, mas é que seguramente traz mais garantia de que existe um controle, uma camada adicional de preocupação do sistema de saúde com o resultado do tratamento do cidadão. Então, sem dúvidas, essas tecnologias leves que podem modificar mais rapidamente o cenário, já que qualquer outro investimento teria resultado não vai ter resultados, são necessários, mas vão ter resultados de maior prazo. Ok, muito obrigado. Doutora Maria Braghiroli. Não estamos ouvindo. Alô? Agora sim. Eu acho que a SBOC deve seguir no caminho de oferecer informação e educação, não só para o corpo assistencial, né, de médicos e equipe multidisciplinar, mas também no sentido de oferecer informação independente a gestores e a reguladores para que sejam feitas as melhores decisões em tempo hábil, porque quem tem câncer tem pressa, obviamente, então, tanto para o diagnóstico quanto para o acesso a novas tecnologias e medicamentos. Então, acho que a SBOC tem esse papel de oferecer tanto informação à população, no sentido de prevenção e sintomas de alerta, né, para que busquem diagnóstico, quanto para o corpo de assistencial e para a gestão e regulação também. Excelente, entendo que de forma bastante capilarizada através, né, da sua diretoria, dos seus membros. Acho que é bastante importante contar aí com as sociedades médicas como a SBOC também nessas parcerias. Eu peço agora as palavras da doutora Lisa Almeida. Bom, encomendas. Então, vamos trabalhar juntos pela conscientização da população sobre sinais de alerta. Vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar na mesma direção, porque vai dar certo se a gente trabalhar junto. Né? Vamos juntar nossas forças para capacitar. E vamos nos unir para aumentar a infraestrutura para o atendimento do paciente com câncer, né? E também o cuidado com os familiares. Eu acho que se a gente juntar os nossos esforços e trabalhar num funil assim, único, vai dar certo. É isso. Muito obrigado. A senhora Nayara. Bom, os desafios são enormes, então acho que o nosso engajamento de trabalho em conjunto e em rede se faz ainda mais importante. Então, o movimento Todos Juntos contra o Câncer está à disposição, né? Várias dessas organizações aqui já são nossas parceiras, todo mundo que quiser apoiar essa causa, conte conosco. A gente tem um grupo de trabalho de promoção da saúde, que vem focando aí nos fatores de risco, fazendo uma publicação, como a já citada aqui, e também um grupo de acesso a tratamento, que a nossa grande questão é justamente descobrir como tornar o abastecimento de medicamentos oncológicos regular, né, e não ter esses problemas que são tão contínuos. Durante o nosso debate, eu recebi uma notificação que a fludarabina está desabastecida a partir de agora. Então, quem puder somar, por favor, entre em contato comigo. Obrigada. Excelente. Doutor Marco Moraes, por gentileza. Estamos sem seu som. Normalizou? Alô? 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 Normalizou? Agora sim, agora sim. Sim, eu só gostaria de reforçar a real necessidade da integração entre as áreas de vigilância epidemiológica e assistência à saúde.
assim como da promoção, prevenção da saúde, com assistência. É fundamental essa integração para que a gente venha a ter a qualidade necessária. Assim como a valorização da pesquisa e o incentivo ao levantamento de dados por meio dos inquéritos que são feitos, porque somente eles vão dar o retrato real para que a gente tome a decisão adequada. Era isso. Excelente, muito obrigado. Doutora Miriam? Eu só quero agradecer por fazer parte do time da LIS, acho que todos juntos a gente consegue, de fato, enfrentar de uma forma mais efetiva o câncer e todos os tipos de câncer. Obrigada. Obrigado, doutora Luciane. Eu gostaria de comentar também com a doutora Liz, dizer que a gente está fazendo parte desse time, trabalhando, se debruçando em cima dos dados, em cima do monitoramento, para que a gente possa, enfim, entender, né, melhor e ter ações de fato mais efetivas. Então, a gente está trabalhando nisso. Ótimo. Senhor Antônio? De novo, agradecer e saio daqui inspirado e realmente refletindo como a gente pode fazer essa colaboração, diálogo, cocriação para acelerar, e tomei nota da palavra do Sandro, concretizar ações, assim, dentro do marco de transparência e segurança jurídica, assim, feliz de colaborar. Excelente, muito obrigado, doutora Eliana Dourado. Agradecer também e dizer que, assim, eu acho que esse encontro renova muito, assim, as nossas energias e tal, né, a despeito da gente estar no enfrentamento a uma condição tão complexa, né? A Liz me lembrou aí que câncer são sempre tantas doenças, né? Mas, assim, vamos começar pelo começo e muitas dessas doenças aí, realmente, como ela mesma colocou, são passíveis de cura, né? E de aumentar a longevidade das pessoas. E nem isso a gente está conseguindo, a gente também ainda tem esse desafio aí para que essa situação do câncer, ao menos do colo de útero, a gente não tenha um cenário tão ruim, principalmente em algumas regiões do Brasil. Acho que a gente o CONAS precisa ampliar a sua porta, né, para essa discussão, né? Eu acho que a equipe sozinha do CONAS, mesmo com o apoio do Ministério e do CONASEMES, a gente não tem condições de fazer esse enfrentamento, né? Os gestores, a despeito também de buscar suas próprias iniciativas, mas a gente tem um SUS complexo, com inúmeras funções e com muita sobrecarga. Então, a minha expectativa é de que a gente possa ampliar essa interlocução com todos vocês aí e outros setores, para que a gente enfrente melhor essa situação. Ótimo, muito obrigado, doutora Eliana. Acho que é isso, e acho que nós saímos realmente dessa reunião, desse evento de hoje, né, entendendo a importância da união desses grupos, dessas instituições aqui representadas, para que a gente possa efetivamente avançar no enfrentamento do câncer, né, no nosso país. E por isso eu agradeço muito a todos e todas panelistas aqui presentes, né, que enriqueceram tanto o debate, né, que trouxeram aspectos tão fundamentais e que, claro, já nos fazem pensar em quando será o nosso próximo evento, né, e o que já teremos avançado até lá, né, e certamente é isso que nós queremos, que essa parceria aqui ela seja efetiva e ajude a avançar, e agradeço a todos que nos assistiram, que nos acompanharam durante toda essa tarde. Muito obrigado, um bom final de tarde, boa noite a todos e todas, bom final de semana.